Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 44 e nós vamos falar sobre a representação cartesiana de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Em sessões anteriores, nós vimos algumas maneiras de calcular uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? Seria mais por tentativas, né? Ou colocando alguns resultados para uma incógnita para poder achar outra. Hoje nós vamos ver a representação gráfica disso, como que a gente coloca essa equação no gráfico. A equação do primeiro grau, quando ela tem uma incógnita, ela tem uma solução, né? Que a gente achava lá o x, colocava a solução, tal. Ou ela não tem nenhuma, né? Em alguns casos, ou ela tem uma solução. A com duas incógnitas, ela tem infinitas soluções. Eu vou dando um valor para o x e eu vou achando um y. Dependendo do valor que eu der para o x, eu vou achar um valor diferente para o y. Então, a equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela apresenta infinitas soluções. Porém, não são soluções quaisquer, não é quaisquer dois números. Não, tem uma dependência entre as incógnitas, que é igual eu falei para vocês. Dependendo do valor que eu der para o x, eu vou achar um valor para o y. Tá? Então, são infinitas soluções, porém, não são soluções quaisquer, tá? Um valor de uma incógnita depende do valor que foi dado para a outra. Por exemplo, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu já comentei isso aqui com vocês antes. Por que primeiro grau? Porque todas as minhas incógnitas estão elevadas a 1. E aqui eu tenho duas incógnitas, né? Dois números desconhecidos, o x e o y. Então, essa equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela possui infinitas soluções. Porém, não são soluções quaisquer. Dependendo do valor que eu der para o x, eu vou achar um valor para o y e eu vou formar parzinhos, tá? Que a gente chama de parzinhos ordenados. Por quê? O x, como eu vou colocar isso no gráfico, o valor do x é o que a gente chama de abscissa, que é o valor na horizontal do gráfico. O valor do y, a ordenada, que é a parte vertical do gráfico. E o parzinho ordenado sempre nessa ordem, x e y, tá? Então, o que eu fiz? Eu joguei valores aleatórios. Posso colocar o valor que eu quiser aqui, tá? Posso colocar 100, posso colocar 1000, posso colocar fração, posso colocar número decimal. É que, lógico, para montar um gráfico, a gente procura colocar valores mais fáceis, valores menores, para eu não precisar fazer um gráfico enorme, né? Eu escolhi aqui os valores 2, 0, 1 e menos 2. Então, o que acontece aqui? Quando eu coloco x igual a 2, quanto vai valer o y? O y também vai valer 2, porque 2 mais 2 é igual a 4. A gente pode usar a ideia da resolução da equação do primeiro grau, né? Coloquei o x igual a 2, jogo ele para lá negativo, 4 menos 2, 2. E y igual a 4 menos 2, y igual a 2. Então, quando o x é 2, o y é 2. A gente formou um parzinho ordenado aqui, 2 e 2. Se eu chamar o x de 0, se eu zerar esse daqui, vai sobrar o y igual a 4, porque 0 mais 4 é igual a 4. Outro parzinho ordenado que a gente formou aqui, 0, 4. Se eu chamar o x de 1, se eu der o valor de 1 para o x, o y vai valer 3. 1 mais 3 igual a 4, né? Basta fazer o que eu falei para vocês. Joga 1 para lá. 4 menos 1, 3. Então, o y vai ser 3. Outro parzinho ordenado, 1 e 3. Se eu chamar o x de menos 2, então eu vou ter o y igual a 6. Por quê? Porque 6 menos 2 dá 4. Eu posso pensar o seguinte, chamei o x de menos 2, jogo menos 2 para lá positivo, né? Porque sempre que passa pelo sinal de igual, troco o sinal. 4 mais 2 é igual a 6, tá? Então, eu formei aqui 4 parzinhos ordenados. Quantos eu posso formar? Infinitos. Quantos eu quiser. Posso dar quaisquer valores que eu quiser. Porém, não são quaisquer soluções. É o que eu falei para vocês. Um valor depende do outro, tá? Esses valores aqui, esses parzinhos aqui, resolvem a minha equação. Agora, se eu pegar um parzinho, 1, 5, por exemplo, não resolve. 1 mais 5 é igual a 6, tá? Então, não são quaisquer valores, apesar da solução ser infinita. O que eu vou fazer? Vou pegar esses 4 parzinhos ordenados e vou colocar eles num plano cartesiano. Vou colocar eles no gráfico. Aqui está a representação cartesiana da equação do primeiro grau que a gente acabou de ver.
x mais y igual a 4. O que eu fiz? Eu achei lá, 2 e 2 era uma solução, ó, x igual a 2, y igual a 2. Juntei os dois, fiz um pontinho. Outra solução que a gente encontrou foi 1 e 3, lembrando que sempre o primeiro número do parzinho é o x, que é a horizontal. Então, 1 com 3, vim aqui e fiz um pontinho. Outra solução que a gente obteve foi o 0 e o 4. E se o x é 0, o número fica em cima do y, tá? Porque se o x está 0, ele está indicando que eu não vou nem para a direita nem para a esquerda. Eu simplesmente vou subir 4, ficou 4 aqui em cima do eixo da ordenada. E outro parzinho ordenado que nós obtivemos foi o menos 2 e o 6. Então, peguei o menos 2, subi até o 6 e fiz outro pontinho. Se eu unir todos esses 4 pontinhos aqui, ó, ficou o desenho de uma reta. Em cima dessa reta tem infinitos pontos. Esses infinitos pontos que estão em cima dessa reta representam as infinitas soluções da equação. Por exemplo, pega esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui é 5 e menos 1. 5 menos 1 dá 4. Resolve a minha equação x mais y igual a 4. Se eu pegar esse outro pontinho aqui, ó, 3 e 1. 3 e 1, 3 mais 1 igual a 4. Também resolve a minha equação. Fora os que ficam aqui no meio, né? Decimal, fração. Ou seja, essa reta representa todas as soluções da equação x mais y igual a 4. São infinitas soluções, porque é uma equação que possui duas incógnitas. Vamos para mais um exemplo, tá? Outra equação aqui do primeiro grau com duas incógnitas, 2x mais y igual a 6. O que a gente vai fazer? A gente joga valor para o y, para o x e acha o y. Um depende do outro. Ah, mas eu quero jogar valor para o y primeiro. Funciona? Pode ser, tá? Não tem problema nenhum. Eu escolhi esses valores, tá? Escolhi 4 valores, 0, 1, menos 1 e 3. Pode escolher o valor que vocês quiserem. Ah, eu quero pôr 150 aqui. Ok, só que aí você vai ter que desenhar um gráfico lá, um plano cartesiano que chegue até o 150. Então, por isso que é interessante a gente trabalhar com números menores. Eu sempre gosto de pôr o zero, tá? O zero já ajuda bastante. Então, eu coloquei aqui. Quando x é 0, zerou, sobrou y igual a 6. Achamos um parzinho aqui, ó. 0, 6. Quando x é 1... Ó, vou jogar 1 aqui. Lembra que deu 2 multiplicando agora. 2 vezes 1, 2. Tá? 2 mais quanto dá 6? 2 mais 4. Ou pega esse 2, joga para lá negativo, 6 menos 2, 4. Então, outro parzinho que a gente encontrou foi 1 e 4. Ah, quero colocar o menos 1, tá? Interessante a gente sempre jogar pelo menos um número negativo. Menos 1. Se eu jogar o menos 1 aqui, vai dar menos 2. Menos 2 mais quem dá 6? Joga esse menos 2 para lá, positivo. 6 mais 2, 8. 8 menos 2 dá 6. Então, outro parzinho que eu tenho aqui é menos 1 e 8. Ah, eu quero colocar o x igual a 3. 2 vezes 3, 6. Já deu 6. 6 mais quanto dá 6? Mais 0. Então, o y é 0, tá? Basta eu pegar esse 6 e jogar para lá. 6 menos 6 dá 0. Outro parzinho. Então, eu encontrei 4 parzinhos ordenados e da mesma forma que no exemplo anterior, nós vamos jogar esses exemplos, esses pontos no plano cartesiano. Lembrando que vocês podem dar o valor que vocês quiserem, mas tem que lembrar que uma incógnita depende da outra. Eu não posso jogar aqui 0 e 7, 1 e 9. Não, eu jogo o valor para uma incógnita. A partir desse valor que eu joguei para uma, eu vou descobrir a outra. Aqui está o nosso gráfico, tá? Ó, um parzinho ordenado era 3 e 0. Se o y é 0, fica em cima do x, né? Porque se o y é 0, não vai nem subir nem descer. Então, ficou aqui em cima do x. Outro ponto que a gente tinha, 1 e 4, né? 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Era outro ponto que a gente achou. Fez um pontinho aqui. Outro ponto que a gente encontrou lá, o parzinho ordenado no slide anterior, 0 e 6. Se o x é 0, fica em cima do y. Outro ponto que a gente encontrou foi o menos 1 e 8, que está aqui. E da mesma forma que o exemplo anterior, traçamos aqui, deu uma reta. Essa reta representa
as infinitas soluções que essa equação do primeiro grau com duas incógnitas possui. Se eu andar aqui pela reta, por exemplo, ó, 2 e 2 é uma solução, tá? Eu posso encontrar aqui para trás, ou aqui, ó, 4 e menos 2 é uma solução. E mesmo aqui no meio, ó. Então, essa reta é formada por infinitos pontos e esses infinitos pontos representam as infinitas soluções da minha equação do primeiro grau com duas incógnitas. O que vocês percebem, pessoal? Nos dois exemplos deu uma reta. Sempre a representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas vai ser uma reta. É interessante dizer, pessoal, que não precisa colocar 4, 5, 6 pontos. Eu fiz os dois exemplos para vocês com 4 pontos. A gente descobriu 4 pontos para poder unir. Mas, geometricamente, vocês sabem, né? A gente sabe que para desenhar uma reta eu preciso só de 2 pontos. Quando eu quero desenhar uma reta, eu ponho um pontinho, outro pontinho. Se eu unir, já vai dar aquela reta. Por aqueles 2 pontos vai passar só uma reta, não passa mais de uma. Então, na verdade, quando eu quiser colocar a minha equação no plano cartesiano, eu não preciso achar 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. 2 pontos é suficiente. Se eu tivesse feito esse meu exemplo, ou mesmo o anterior, só com 2 pontos, só com 2 parzinhos ordenados, acabou, já teria achado, já teria como traçar a reta. Ó. Se eu tivesse só esses 2 pontos, eu já conseguiria traçar a reta. Se eu tivesse só esses 2 pontos, eu já conseguiria traçar a reta. Então, não precisa fazer 4 pontos, tá? A gente faz para vocês entenderem melhor. Mas a partir de agora, vocês sabem que com 2 pontos bastam para eu achar o gráfico de uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque basta 2 pontos para eu desenhar uma reta. E o gráfico de uma equação do primeiro grau é sempre uma reta. Bom, então aqui eu coloquei para vocês um resuminho mesmo do que a gente viu, né? Pela sessão anterior, você já percebeu que a representação cartesiana de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é sempre uma reta. Nunca vai dar um círculo, nunca vai dar uma curva, tá? Então, se vocês forem desenhar e deu uma curva, tem algum pontinho errado, pessoal. Sempre, sempre uma reta. Se não der uma reta, é porque tá errado. Tem alguma coisa errada com os pontos lá, com as coordenadas que vocês colocaram. Como 2 pontos são suficientes para determinar uma reta, conhecendo-se 2 pontos que satisfazem a equação, já é possível traçar a reta que a representa. Então, não precisa ficar fazendo 3, 4, 5, 6, 10 pontos. Nos nossos 2 exemplos, nós usamos 4, mas precisa, né, necessário somente 2. Com um ponto não tem jeito, né, gente? Tem que ter pelo menos 2 para a gente traçar a reta. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula.